Bíblia, chamada Agar. E Agar surge no cenário da narrativa bíblica no capítulo 12. O versículo 10 diz que houve um período de grande fome sobre a terra e Abraão desce ao Egito. E lá no Egito, Abraão recebe vários presentes de Faraó. E dentre estes presentes, Abraão recebe servos e servas, escravos. E Agar era uma dessas servas, era uma dessas escravas. E ela foi dada a Sara por serva. Você conhece um pouco da história, né? Abraão tinha uma idade avançada, não podia ser pai. Sara era estéril, obviamente não podia dar filhos a Abraão. E Abraão já era avançado em idade, Sara tem uma ideia brilhante. Ela diz para Abraão: Abraão, você vai morrer, você não tem para quem deixar a tua herança, tua posteridade vai morrer contigo. Ou o teu servo Eliezer, que é o mais velho aqui da nossa casa, vai herdar toda a tua fortuna. Então faz o seguinte, Abraão, não tem escrava a egípcia? Sim, tem um filho com ela. Eu não posso te dar filhos, você tem um filho com ela, e assim a tua posteridade não vai morrer. A tua descendência vai continuar. Você vai ter um filho. E assim Abraão fez. Teve um filho com a escrava, e nasceu um menino chamado Ismael. Mas aquilo que Deus promete, Ele cumpre, sim ou não? Sim. No capítulo 21, Abraão, com 100 anos, tem um filho com Sara, e o nome desse menino é Isaque. E agora Sara tem uma outra ideia brilhante. Ela diz para Abraão: Abraão, não tem mais como conviver com essa mulher aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai mandar ela embora, juntamente com essa criança. Esse Ismael vai embora junto com essa Agar. Eu não quero mais essa escrava aqui. E aí o texto nos diz que Abraão acorda de madrugada, bem cedo, né? E dá a Agar um odre de água, um bocado de pão, despede-se de Agar, e Agar entra errante pelo deserto de Beceba. O que significa Agar aqui? O que simboliza Agar para a gente? Agar é o tipo de pessoa que carrega marcas emocionais profundas. Você concorda comigo? Porque ela foi usada, rejeitada, abandonada e jogada no deserto. Agar representa todos aqueles que passaram por traumas emocionais, rejeição, desprezo, humilhação. Depois que ela serviu ao propósito de Abraão e Sara, agora ela foi descartada, agora ela foi rejeitada. E quando a rejeição acontece? A rejeição acontece quando nós somos preteridos, excluídos, desprezados por uma pessoa, por um grupo social, por uma instituição, ou até mesmo dentro da tua própria família. Isso pode acontecer. E essa rejeição desencadeia o quê? Sentimentos terríveis, como mágoa, rancor, desejo de vingança, e em situações mais graves, desencadeia uma ansiedade e até mesmo uma depressão. Quem sabe você está aqui essa noite, vivendo dias de Agar. Quem sabe você foi usado por um propósito, depois rejeitado, abandonado. Quem sabe, hein? Foi alguém que te fez juras de amor, né? Depois te descartou, como se descarta um copo descartável, alguém como quem troca uma roupa. Você foi excluído, rejeitado, preterido. Quem sabe você vestiu a camisa daquela empresa, né? Durante tantos anos, e quando você menos esperou, chegou naquele RH lá,
e você está demitido, você foi mandado embora. Eu não sei quais são os seus sentimentos. Eu não sei quais são as suas dores. Eu não sei aquilo que te aflige. Mas no decorrer dessa mensagem, eu creio que Deus vai falar contigo ainda mais. E agora o texto diz que ela entra errante pelo deserto de Berseba. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Talvez você não esteja familiarizado, mas deserto para nós cristãos tem uma conotação toda especial, uma linguagem nossa. Deserto significa dia da notícia ruim. Deserto para a gente significa problema com um filho. Deserto para a gente significa um diagnóstico médico que a gente não esperava, um problema no casamento, uma dívida insolúvel. Deserto tem toda essa conotação para a gente. Sabe o que mais eu aprendo com o deserto? Deserto é o lugar mais inóspito da terra. Deserto é o lugar mais improdutivo da terra. Você já viu alguém comprando uma casa para morar no deserto? Não. Olha, eu vi uma casa no deserto maravilhosa. Eu vou morar lá. Você já viu isso? Não. Porque ninguém quer viver no deserto. Sabe por quê? Porque deserto não é lugar de estadia. Deserto é lugar de passagem. Então eu quero declarar sobre a sua vida que isso que você está vivendo é momentâneo, é transitório, é passageiro. Isso aí não é o seu fim. Isso aí é um ponto de transição para algo melhor e maior na sua vida. Agora, uma outra coisa que você precisa aprender sobre o deserto. Do deserto ninguém sai reprovado. Ou você sai aprovado, ou você continua lá. Por que deserto é um lugar inóspito? Por que deserto é um lugar difícil? Deserto, durante o dia, o calor chega a 50 graus. Madrugada, o frio chega a 0 grau. No deserto, ninguém colhe, ninguém planta. Deserto não tem sinalização, não tem estrada. Deserto você está à mercê de perigos, escorpiões, víboras, aranhas. Deserto é um lugar terrível. Sabe o que mais tem no deserto? Escute isso aqui. Você já ouviu falar em miragem? Sim ou não? O deserto tem esse poder de fazer você ver coisas que não existem. É miragem. O calor escaldante, a pressão psicológica, a eminência da morte, a expectativa da morte. O deserto tem esse poder de fazer isso. O deserto faz você ver coisas que não existem. Deus te trouxe hoje aqui para falar contigo, para acalmar o teu coração. Como assim, pastor, acalmar o meu coração? É porque você está vendo coisas que não existem. E isso é o poder da prova, da luta, do deserto escaldante, das perdas, das rejeições, do abandono, das lutas, das dívidas. Você está vendo coisas que não existem. Eu não sei se você reparou, mas se você ler mais à frente no versículo 7, a primeira coisa que Deus fala com Agar é: não temas. Ela estava vivendo um tempo de medo. Deixa eu te falar uma coisa sobre medo, algumas coisas sobre medo. O medo é um agente inibidor de capacidade. O medo, ele paralisa o teu potencial, ele bloqueia o teu potencial, ele é um agente inibidor de capacidade. Isso aqui, que eu vou dizer, não acontece na Penha, né? Só acontece lá onde eu moro, aqui não acontece. Eu vou te dar um exemplo de como o medo é um agente inibidor de capacidade, né? Aqui não acontece, não. Se alguém pegar uma pistola, colocar na tua cabeça, isso nunca vai acontecer com você, é só um exemplo. Falar para você assim: liga o carro. Você vai achar aquele buraquinho ali da ignição? Vai. Mas você não faz isso aí de forma normal? Você já experimentou fazer de olhos fechados? Pegar aquela chave assim, ó? Não encaixa direitinho? Encaixa. Mas se alguém botar um revólver na sua cabeça e falar assim: liga o carro, você não vai achar aquele buraquinho de jeito nenhum. Por quê?
Porque o medo é um agente inibidor, ele inibe o teu potencial. Eu estou diante de pessoas aqui que em 2024 tinha um projeto excelente, a ideia era boa, tinha até o recurso, mas o medo te travou. O medo te paralisou. Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. Esses medos vão ficar aqui no altar hoje. Você não vai levar isso para casa. O medo diminui a capacidade de avaliação racional. Sabe o que mais o medo faz? O medo distorce a percepção da realidade. O que significa isso? Você vê coisas no deserto que não existem. Eu vou te dar um exemplo em Mateus 14, a partir do versículo 22. Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos estão dentro do barco, no mar da Galileia, em meio a uma tempestade, e o texto diz que eles estavam com muito medo, porque pensavam que iam morrer. Jesus vem andando sobre as águas, e eles pensam que era um fantasma, e começam a tremer de medo. Era Jesus ou um fantasma? Então, por que eles acreditaram que era um fantasma? Porque o medo distorce a percepção da realidade.